Bom, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção para esse tempo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela graça que nos alcança, que nos visita sempre que estamos diante do Senhor. O Senhor é fiel, continua fiel mesmo sendo o nosso coração infiel, idólatra, Senhor. O Senhor continua insistindo com o seu povo para que eles o adorem, o louvem, o reconheçam. Pai, obrigado por essa palavra, por essa oportunidade que temos livremente de ouvir a sua voz, de abrir a sua palavra, expor a sua palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, conduza os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, para compreender qual é a tua vontade, segundo a tua boa vontade, segundo a tua palavra, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos dando continuidade a uma série que nós iniciamos ali no mês de janeiro, em fevereiro, que é a série sobre pureza, né? Hoje nós vamos expor o Salmo de número 24. Eu já gostaria de confessar aos irmãos que vou assumir aqui alguns compromissos, porque ao estudar, né, o Salmo 24, me deparei com uma realidade muito maior do que aquela que eu gostaria de compartilhar. Muito provavelmente a gente vai ter que voltar, né, principalmente nessa sequência de salmos, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, que formam aí uma trilogia de salmos que falam sobre Jesus, que apontam para a característica do rei messiânico. E hoje na nossa exposição eu queria focar em falar sobre a relação que esse salmo tem com o assunto que nós vemos trabalhando desde janeiro, né? Nós iniciamos falando sobre Isaías, capítulos 6, do versículo 1 ao 8, e falamos sobre a pureza extrema, e essa pureza extrema de Deus que nos alcança, nos impulsiona a uma resposta. Então, a partir dessa pureza extrema de Deus, nós somos também purificados e levados a essa resposta. E a resposta de Isaías talvez deva ser a mesma resposta da igreja: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir dessa realidade, nós também falamos em Isaías capítulo 6, dos versículos que seguem, do versículo 9 até o versículo 11 e 12. Nós falamos da realidade em que essa pureza atua, da realidade do coração humano, da distância do coração humano, e a mensagem que Isaías transmitia ao povo endurecia o povo porque eles não recebiam aquela mensagem com o coração aberto. E é nesse lugar do coração em que a pureza de Deus vai se manifestar em nossas vidas, e procuramos entender como que isso funciona. Nós vamos precisar de alguns elementos dessa mensagem, por isso eu estou recapitulando aqui. E nós entendemos assim que haviam 3 características desse coração endurecido, desse coração impuro. A insensibilidade, que vinha por meio do orgulho, da gordura, né, da satisfação. O endurecimento, que vinha por meio desse orgulho, perdão, a insensibilidade por meio de estarmos satisfeitos em outras coisas que não a palavra de Deus. O orgulho, que vem por conta da vaidade, dos prazeres, e também olhos lascivos, né? O coração com desejos profundos daquilo que não é do Senhor Jesus, daquilo que não é de Deus. E eu quero continuar a falar sobre isso nessa manhã, apontando para esse salmo, mas falando agora dessa relação do coração, mas agora não exatamente do que é ruim, do que é impuro, mas agora do contrário, do que é um coração puro, quais são os elementos desse coração puro que é esperado por Deus diante do seu povo. Nós falamos o que não é então um coração puro, o que é um coração impuro, e agora vamos falar o que é um coração puro. E essa é uma característica central desse salmo que nós vamos estudar, tá, gente? Ele está no meio dos salmos, nós vamos entender o porquê daqui a pouco. E o cenário é um cenário de uma batalha, de uma guerra. Imagina se você estivesse participando de uma guerra hoje, ou de uma batalha. Eu sei que talvez muitos aqui estejam passando por lutas, por batalhas. Mas imagina que nessa batalha, você
tenha perdido algo vital, você tenha deixado de lado, ou você perdeu alguém, um relacionamento, ou alguma coisa que era vital para a sua vida. Esse é o cenário em que o Salmo 24 é provavelmente escrito e depois reunido, principalmente nesse capítulo 24 aqui. Imaginando isso, qual seria o seu sentimento ao perder algo muito vital para a sua vida, ou perder algum relacionamento? Quais seriam os seus sentimentos? Quais seriam os seus pensamentos? Quais seriam as suas palavras diante dessa perda, nessa guerra? Quais seriam as suas ações? Como você reagiria diante disso? A base interpretativa do texto dessa manhã depende desse cenário de guerra, desse cenário de perda, desse cenário de batalha, porque era isso que havia acontecido, principalmente para que esse salmo fosse escrito. Bom, infelizmente a gente precisa fazer isso porque a gente não tem muito tempo, mas o livro de Salmos é um livro de orações do povo de Deus. Muitos acreditam que o livro de Salmos seja apenas canções, mas não, ele é um livro também de orações, que são também cantadas. Ele é dividido em 5 livros. Eu estou falando as informações mais importantes para a gente poder entender o porquê disso. E o propósito do livro de Salmos é revelado nos últimos 5 capítulos. Se você reparar bem na sua Bíblia, você vai ver que os últimos 5 capítulos de Salmos começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. Isso tem um porquê, né? Aleluia é louvado seja Jeová, ou louvai a Jeová, ou louvado seja Yahweh. Então, o propósito do livro de Salmos é levar um povo que havia saído do cativeiro babilônico, que estava despedaçado, distante do Deus da aliança, do Deus que havia feito a promessa, e é um convite a essa adoração profunda, que começa desde um convite a voltar à fidelidade de Deus, e depois a toda uma história que se desenrola durante 5 livros, que são separados aí claramente. O livro de Salmos, ele demorou aproximadamente 1000 anos para ser composto, porque existem salmos de Moisés, salmos de Salomão, então existem salmos mais antigos do que o livro foi composto. Então é um livro de sabedoria, de orações, de canções, mas que conta com mais de 1000 anos, aproximadamente 1000 anos de composição. Então os textos, né, demoraram todo esse tempo para serem compostos. Como disse, né, são poemas diversos, de diversos gêneros e formatos. E ele foi organizado, o livro de Salmos, após o cativeiro babilônio, eu já falei, né? O que a gente precisa entender também como pano de fundo para a gente compreender o que a gente vai falar rapidamente a partir disso? A gente precisa entender que o livro de Salmos, ele, principalmente nesse contexto mais próximo, no primeiro livro, é um convite a esse povo de Deus, a esse povo do Deus da aliança, a fidelidade a Deus. E no contexto próximo, ele trabalha os Salmos 22, 23 e 24, que é como se fosse uma trilogia messiânica, como eu já falei, que apontam para um rei futuro, tá? Tanto no Salmo 22 quanto no Salmo 23, a ideia de quem está falando ali está em cima, fundamentada nessa figura do rei, desse rei que é visto por Davi, e também nesse rei futuro, rei Messias, que nós conhecemos, que é o rei Jesus. No centro dessa composição, do Salmo 15 até o Salmo 24, tem o Salmo 19. E o Salmo 19 é como se fosse uma transição para essa trilogia, que vai acontecer daqui a pouco, mas ele enfatiza a Torá. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque não dá para falar de pureza sem falar da nossa relação com a palavra de Deus. Então, o salmista intencionalmente organiza o Salmo 19 para a gente perceber que a gente precisa desesperadamente dar importância à palavra de Deus, se a gente quiser ter um coração puro, se a gente quiser caminhar em pureza. E por que a gente precisa caminhar em pureza? Porque existem muitas pessoas que estão perdidas no mundo e dependem da nossa relação com Deus, para que elas possam também conhecer o Evangelho que as salvará. Esse é o intuito dessa série, tornar o nosso coração mais devoto, mais piedoso, mais puro,
mais centrado em Deus, para que a gente possa anunciar com coragem, intrepidez, amor e ousadia o Evangelho de Jesus. Que não é só para nós, mas que a pureza nos leva a uma resposta. E a gente vai entender bem isso nesse salmo também. Antes ainda de iniciar, é importante que a gente entenda que existe uma estrutura muito bem definida nesse salmo, e é muito bonito o hebraico, né? Enfim, eu não sou hebraísta, não entendo das línguas originais e não sou especialista nessas línguas, mas ao ler especialistas, pude perceber uma beleza muito grande, principalmente nesse salmo, que é dividido em 3 partes. A primeira parte dos versículos 1 e 2, que fala sobre a imagem de um rei criador. A segunda parte dos versículos 3 a 6, que fala sobre um rei santíssimo. E a terceira parte, que fala sobre um rei poderoso ou guerreiro vitorioso, que é do versículo 7 ao 10. E por que ele foi escrito? Ele foi escrito para que a gente pudesse responder a uma pergunta que é feita nos versículos 7 a 10. Quem é este rei da glória? Então, esse é a principal frase do salmo. É responder quem é este rei da glória e por que a gente precisa confiar, colocar as nossas expectativas e as nossas esperanças nesse rei da glória. Quem é e por que nós devemos confiar e colocar todas as nossas expectativas nesse rei da glória. Nós já oramos? Já oramos? Não? Não, então vamos orar. Senhor, obrigado por essa introdução. Pai, nós estamos aqui rendidos à sua palavra nessa manhã, pedimos a tua direção e o teu cuidado para compreendermos e estarmos diante de ti. Amém. Eu não sei se a gente tinha orado ou não, mas enfim, oração nunca é demais, né? O TDAH está forte hoje aqui, gente. Eu não tomei meu remédio de manhã. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber ao começar a compreender esse salmo, e óbvio, eu não vou expor ele totalmente aqui aos irmãos, vou focar nos versículos 3 a 6, é que Jesus é o único rei da glória. E quando a gente fala glória, eu preciso que você lembre de uma palavra chamada presença. Tá? Confia em mim que eu vou explicar para você por que você precisa, toda vez que a gente falar glória, você lembre de uma palavra chamada presença. Presença. Quando a gente fala glória, lembra da palavra presença. Jesus é o único rei da glória e também é o único que pode nos conduzir à realidade de um coração verdadeiramente puro. A pergunta é, por que e como nós devemos confiar e colocar a nossa confiança, a nossa expectativa e a nossa esperança nesse rei da glória? Gente, esse é o motivo pelo qual o salmo foi escrito. E dos versículos, antes da gente entrar propriamente no versículo, uma possível história que é preciso ser relembrada aqui, para que a gente entenda o que significa o que nós vamos falar daqui a pouco, é a história de Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, 2 Samuel capítulo 4, versículo 11 a 17. Eli despreza a palavra do Senhor, que vem por meio do profeta Samuel, que ele deveria aprumar os seus caminhos, alinhar a sua vida à palavra de Deus e educar os seus filhos, porque eles representavam algo de muita importância no povo de Israel. Ele despreza isso. Qual que é o resultado desse desprezo da palavra de Deus, da Torá? E por isso que você e eu, precisamos hoje concentrar nessa realidade. Pureza de coração, o entendimento dessa relação de pureza, da presença, da pureza da presença, depende da nossa relação com a palavra de Deus. Como eu disse na última mensagem, a relação da missão de Isaías ao anunciar a palavra de Deus era endurecer o coração daqueles que desprezavam essa palavra, que queriam viver conforme os seus próprios pensamentos, conforme a sua própria imagem e a sua própria condição. E Eli também despreza, e como consequência disso,
a arca da aliança de Deus, aquilo que simbolizava não só a presença de Deus, mas também o símbolo das vitórias nas batalhas. A arca da aliança era o motivo pelo qual Israel vencia as batalhas, não porque ele era um amuleto específico que tinha que ser levado especificamente, como a gente pode pegar qualquer coisa e fazer isso, mas porque Deus estava no lugar onde a arca estava, era um símbolo da presença de Deus. Então essa realidade de uma batalha e de uma presença de Deus é muito vívida para essas pessoas que estavam vivendo o cativeiro e que já tinham conhecimento da história de Israel e enfrentado diversas batalhas e visto coisas impressionantes acontecerem da parte de Deus. A gente estava ontem reunido aqui falando sobre a avaliação do impacto de carnaval e falando sobre como foi bom esse tempo com os irmãos, com a igreja e para a igreja em si. E para aqueles que estavam na organização sabem que é impressionante como que Deus fez algo que a gente não poderia ter feito no tempo que a gente tinha para fazer. Como foi a graça de Deus no coração de cada pessoa, trazendo algo que a gente não poderia convencer ninguém a fazer daquela maneira. Então foi um consenso entre os irmãos na avaliação de que a glória foi totalmente de Deus, das pessoas terem alcançadas, dos corações estarem se abrindo. Quer dizer, era nesse sentido que a arca era enxergada aqui, que a glória era de Deus por aquilo que estava acontecendo, né, nessas batalhas. E o que acontece? Em determinado momento, Ofni e Finéias continuam a sua obstinação, desobediente, rebelde, endurecida à palavra de Deus, e eles acabam morrendo, e como consequência disso, a arca de Deus é levada do povo de Deus. Por isso que eu perguntei para você se você estivesse numa batalha e havia perdido alguma coisa muito importante. Essa era a realidade das pessoas que ouviram esse salmo. E na verdade esse salmo foi escrito então no retorno provavelmente dessa arca para Jerusalém, para o templo de Salomão, para essa reentrada da presença de Deus. Nesse inteirinho acontece ali o episódio de Uzá, que a arca estava sendo carregada em carro de boi lá e passa num buraco e essa arca cai. Então Uzá de bom coração vai e segura a arca de Deus, mas ele é fulminado naquele momento, porque não era daquele jeito que tinha que ser feito. Daí Davi intervém nesse processo e retorna a palavra de Deus, e agora começa a transportar essa arca, essa presença da forma adequada, né? com os varões de madeira, com as pessoas carregando, dando passos curtos e sacrificando e adorando ao Senhor, da forma que Deus havia orientado a sua palavra, que a presença precisava ser carregada. E então eles entram na cidade de Jerusalém. Vale lembrar que a cidade de Jerusalém é um monte. Então esse salmo ele não é só uma oração, mas ele é um cântico. E ele é conhecido como uma antífona. O que é uma antífona? Uma antífona é tipo assim, uma pessoa, um dirigente canta uma frase e o povo canta outra frase. Então é como se o dirigente falasse assim, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí então o povo respondia cantando, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. É como se era um contracanto. E qual que era o hábito? Na verdade esse é um salmo litúrgico, um salmo cerimonial. Ele era cantado semanalmente, diariamente, corriqueiramente, nas atividades do templo, da presença de Deus. Então quer dizer, percebam que no centro desse processo tem uma descrição do que é ser puro. E também essa pergunta, quem é que poderá subir no Monte Santo do Senhor, que é essa entrada em Jerusalém? Mas mais do que isso, quando a gente fala sobre arca, quando a gente fala sobre glória, quando a gente fala sobre esses aspectos, é a própria presença de Deus manifesta. A gente vai chegar lá, vamos por parte agora. Mas lembra disso, o que acontece quando Ofni e Finéias morrem? Ele também morre, ele morre de forma terrivelmente, né, desgraçada, vamos dizer assim. Ele cai, bate a cabeça, etc. E também uma das suas noras, ao ouvir a notícia, estava grávida, ela naquele momento dá luz a um filho. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o final do que a gente vai precisar dessa informação para a gente chegar lá no final e entender o que está acontecendo.
E ela dá o nome de Icabode, ou Icabô, né? Que significa e foi-se a glória de Israel. Porque ela então sabe que a arca havia sido levada do povo de Israel, depois ela é recuperada, obviamente, por quê? Porque um rei guerreiro vai lá e milita, e busca, e luta, e traz a arca para o lugar onde ela devia estar. Então aqui, nós estamos falando de altar, nós estamos falando de consagração, nós estamos falando dessa relação da nossa fé diante de Deus, e Deus então buscando isso do seu povo. A liturgia usada nesse salmo, principalmente nessa peregrinação da arca, quando a arca tinha que ser transportada, ela era, assim gente, tem muitas informações sobre esse assunto, tá? Eu selecionei as mais importantes, porque não dá para falar tudo. Mas é sabido que os israelitas, ao fazerem essa peregrinação da arca, e muito provavelmente dessa primeira vez, que Davi ia lá, dava alguns passos, eu não me lembro a quantidade, mas a Bíblia diz que ele dava 7, 8 passos, não sei se era alguma coisa assim, parava, sacrificava ao Senhor, adorava ao Senhor, louvava ao Senhor, e depois dava mais 7 passos. Então a arca foi sendo conduzida dessa forma até chegar em Jerusalém, lembrando novamente que Jerusalém é um monte, por isso que essa ideia do quem subirá ao monte santo de Deus, como Jerusalém sendo o alvo final desse lugar da presença de Deus, isso também aponta para toda a relação que a gente tem na batalha entre a vida e a morte, que foi iniciada em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, se distancia de Deus, e o que ele perde em suma, irmãos, naquele lugar? Ele perde a presença de Deus, que é a única fonte de shalom, a única fonte de equilíbrio, a única fonte de solução, de resolução do povo. Então, a partir de Gênesis 3, começa uma batalha pela vida. E o rei que traz essa batalha de novo, é sabido que é o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que assume essa responsabilidade de viver uma vida perfeita, e ele então, Ele toma para si essa responsabilidade e traz de novo o significado do que seria o Deus Emanuel, o Deus no meio do seu povo, o Deus presente no meio da sua congregação. Então essa é a realidade. Então eu queria mostrar para vocês isso. Por que eu destaquei a palavra, o jeito que a esposa, a nora de Eli dá o nome para o filho, né? Icabode, porque é a mesma palavra que é usada para glória, que também se refere a essa separação da arca da presença de Deus do meio do seu povo. Então ela fala, e foi-se a glória de Israel, Icabode, e foi-se a glória de Israel. Por isso quando ele fala Cabot, Melech Cabot, é o rei da glória, é o rei dessa relação, é o rei dessa presença. E ele depois vai ser classificado como guerreiro. Obviamente eu não vou focar nesses últimos versículos, mas isso tem a ver com o encerramento daquilo que nós vamos falar hoje, tá bom? Bom, então vamos lá, estão preparados? Introduzidos os assuntos, eu queria que a primeira relação que a gente precisa então ter para responder a essa pergunta, por que eu devo confiar nesse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Ele é o rei criador e sustentador de todas as coisas. Eu devo confiar nele, eu devo esperar nele, porque ele não é só um rei que reina, mas ele também é um rei criador. Versículos 1 e 2, nós vamos ler o salmo todo agora, para a gente poder depois voltar nesses textos. Salmos capítulo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. O canto litúrgico a curiosidade da utilização desse salmo para o povo de Deus, é que eles, nessa peregrinação da arca, mesmo quando a arca precisava ser transportada e devia ser retornar, porque a arca era transportada para as batalhas. Ela então ia e voltava. Então havia um rito para que essa arca pudesse ser transportada. É muito interessante que eles, durante todo o percurso, cantavam até as portas de Jerusalém, os versículos 1 e 2. Vamos supor, 40 quilômetros, 50 quilômetros, quanto for que eles tinham que andar, eles iam cantando os versículos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares. Eles iam cantando isso, porque eles só começavam a antífona quando estavam eminentemente para entrar nos portões de Jerusalém. Quando o dirigente avistava os portões de Jerusalém, ele começava então as antífonas. E a primeira antífona, a primeira pergunta era: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E aí, o que tem a ver essa primeira parte como desse Rei Criador? Aqui pertence, ele é a oração principal aqui do texto, está ao Senhor pertence, porque Ele afundou. São as duas frases principais desses primeiros aspectos. E o que elas significam, principalmente relacionados à pureza da presença? Primeiro, a certeza de que Deus está sentado sobre um trono, governando soberanamente sobre tudo e sobre todos, deve nos levar a um estado de confiança e descanso sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstância. Ele está cuidando. Sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstância, Ele está observando e agindo. A ideia aqui que Ele quer transmitir é que Ele é digno de confiança porque detém todo o poder. Todas as coisas pertencem a Ele, e tudo que existe foi criado por meio dEle e para Ele. Então Ele é digno de confiança, porque Ele não só criou todas as coisas, mas Ele as sustenta com as suas próprias mãos poderosas. Então, era essa a intenção do salmista, para que o povo confiasse em Deus. Meus irmãos, nós nunca alcançaremos um coração puro, nunca viveremos uma vida pura, sem que nós confiemos plenamente de que Deus é soberano em todas as circunstâncias, em todas as situações, e de que Deus está governando todas as circunstâncias e todas as situações. Então esse é o primeiro motivo, e está ligado com a pureza dessa presença. A presença desse Deus, desse Rei Criador, e aqui é o alvo, é o sujeito desse texto, é que inunda todas as coisas e que nos fornece a confiança para entregarmos as nossas vidas e expectativas nesse Rei Criador. Ele é todo poderoso. Ele não só criou todo o universo, mas Ele também o mantém. Então, enfim, nós poderíamos falar muito sobre esse assunto. Mas o nosso foco principal é agora nessa pergunta que vem nos versículos 3 e que é respondida no versículo 4. Quem subirá ao monte? A ideia aqui central é, se a gente pudesse traduzir melhor, não que a tradução não esteja boa, mas para que a gente compreenda a interpretação desse texto, é que a pergunta não é apenas quem poderá subir ao monte, mas ela significava o seguinte: quem que pode, quem tem o crivo para se apresentar diante desse Rei Criador, desse Deus Santíssimo. E a segunda parte aponta para um Rei Santíssimo.
Então ele é o Rei da Glória porque ele é o Rei Criador, soberano e sustenta todas as coisas no universo. Ele é o Rei da Glória porque ele é o Rei Santíssimo. Ele é o Rei Puríssimo. E a pergunta que se vem desse salmo é: quem que pode se apresentar diante desse Deus? Quem que pode subir ao monte? E a imagem é literalmente Moisés na fenda da rocha. A imagem é Jacó brigando com Deus. Quem é que pode ver a Deus? Quem é que pode enxergar essa santidade? Quem é que pode ver essa pureza? Isaías não conseguiu. Ele precisou ser tocado, ser purificado. É a pureza de Deus que nos purifica, não é a nossa pureza que purifica Deus. Então essa é a pergunta, não só quem se apresentará diante desse Deus, mas também quem pode permanecer na sua presença. Porque essa era a ideia. Moisés não pôde permanecer, ninguém pôde permanecer na sua presença. Ninguém, nenhum ser humano criado pode permanecer em pé diante da presença de Deus. Quem vai passar no crivo de Yahweh, do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, o Rei Criador do Universo? Essa é a pergunta angustiante, irmão. É um clímax. Se nós tivéssemos o conhecimento teológico que a gente tem hoje, a gente diria ninguém. Não há um sequer, mas havia no entendimento desse povo, que havia um modelo em Davi, havia um modelo naqueles homens que Deus havia tentado, naqueles seres humanos que Deus havia levantado para representar a sua glória, para lutar as suas batalhas, que havia uma esperança nesses homens. Tanto é que todas as imagens do Salmo, tanto 22, quanto 23, quanto 24, eles se referem principalmente em primeira instância ao rei Davi, como um modelo de fidelidade e aliança. É o rei que clama ao Senhor, que Deus responde, o liberta e também o coloca como rei. Mas a resposta é muito pronta. Aquele que é limpo, puro de mãos. Só que aqui tem uma pegadinha do texto aqui. Puro de mãos não é a frase principal do texto. A frase principal, por conta lá dos originais, é puro de coração. Então a primeira indagação, a primeira resposta não deveria nem ser puro de mãos. Veja a distância que aquelas pessoas tinham da compreensão correta do que significava ter um coração puro. Eles só tinham a imagem de Davi e de alguns homens que haviam sido como levantados por Deus para representar a sua glória e para carregar a sua presença. Mas nenhum desses homens foi suficientemente capaz de estar na presença de Deus, e não só estar na presença de Deus, mas de permanecer na presença de Deus. Então essa é a indagação. Quem é que permanecerá no santo lugar, no lugar onde Yahweh está? Quem pode permanecer? Mas eles tinham essa ideia de que aquele que é puro de mão, só que essa é a frase secundária do texto. A frase primária dessa estrofe é aquele que é puro de coração. Portanto, a resposta única para as condições dos adoradores do Senhor Yahweh, do Senhor Todo-Poderoso, do Deus Criador, sustentador de todo o universo, o Deus da aliança, o Eterno, o Altíssimo, era aquele que é puro de coração. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Os irmãos que já vêm na igreja há muito tempo puseram a mão na cabeça, né? Porque sabe que o coração bíblico não é, novamente eu repito todas as vezes porque tem a ver com isso. O coração bíblico não é o que a gente usa como coração, assim, de bombeamento, de sentimento e tal. O coração bíblico é a fonte de tudo, é o ser inteiro da pessoa. Então quando fala coração, ele pensa, ele raciocina, ele se emociona, ele age. É uma palavra que tem vida na Escritura para o povo de Deus. Então é o centro, é quem é puro em várias áreas. Agora, e esse é o meu foco aqui com vocês hoje, é entender que tipo de alegações ele faz para esses que passam no crivo do Yahweh, para estar na sua presença e permanecer de pé. A questão não é nem só permanecer, tá? É permanecer de pé. Essa é a continuidade da palavra permanecer aqui no hebraico. E depois a gente vai ver em Lucas, por exemplo, 21, né, que Jesus fala sobre isso num sermão escatológico.
Esse salmo, além de terem significados litúrgicos, terem significados messiânicos, também tem significados escatológicos. É muito interessante. O que é escatológico? É coisas do fim, né? Que falam sobre as coisas do fim. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. É uma profunda riqueza. E quais são os elementos que então nos mostram o que é então ter um coração puro? Primeiro, o coração puro, ele também é puro de mãos. Porque, vejam, eu acabei de falar isso para os meninos ali da prática dos discípulos. Os irmãos estão caminhando para o batismo. Não esses que vão batizar hoje, mas os que vão batizar no próximo. Eu falei que o fluxo do evangelho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é da aparência para o interior, mas do interior para o exterior. A aparência é importante para o reino de Deus? Sim. Por quê? Nem tudo que parece santo é santo. Guarde isso. Nem tudo que parece puro é puro. Mas tudo que é puro parece puro. Tudo que é santo parece santo. É mais ou menos essa ideia que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, aquele que é puro de coração externa os seus atos de forma pura também. As suas palavras, as suas mãos são puras também. Ele também faz coisas certas. Ele faz o que é correto. Ele faz o que precisa ser feito. Ele não tem sangue nas mãos, porque essa era a imagem do pecado para aqueles reis, aquelas pessoas. Por exemplo, Moisés não entrou na terra prometida porque bateu na rocha, vamos dizer, essa ideia. Davi não construiu o templo. Quem está fazendo solo aí passou essa semana passada pela história de Davi, de Salomão, da construção do templo. Viu que Davi não pôde construir. Por quê? Porque tinha sangue nas mãos, muita morte nas mãos. As batalhas de Davi, vejam que por mais que eles representavam o rei eterno ou o rei messiânico, eles não conseguiam cumprir na totalidade a razão de existir e demonstrar na sua totalidade o que significa ter um coração puro. Mas, tanto é que esse é o anseio de Davi no Salmo 51. Ele diz: Senhor, dá-me um coração puro e sustenta com um espírito inabalável, né? Vamos dizer assim. Então, ele busca essa realidade. Ele sabe que é um crivo. Só tem um requisito: ser puro de coração. E não há nenhum homem que pôde cumprir esse requisito. Nenhum dos que Deus chamou cumpriu esse requisito completamente. Eles não puderam cumprir esse requisito completamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é ter um coração puro é também que as nossas atitudes são corretas e nós fazemos aquilo que é certo, independente de qualquer coisa. Eu estava falando para eles sobre obediência hoje nessa manhã e eu disse que obedecer é um mandamento que a gente faz mesmo sofrendo as consequências ruins, fruto da nossa obediência. Eu me lembro que a Sandra uma vez trabalhava de recepcionista, não quis mentir, e ela foi mandada embora. Perdeu o emprego. Por quê? Porque ela não mentiu. Ela falou: eu não minto, porque o Deus que eu sirvo não mente para mim. Então eu preciso viver em correspondência a esse Deus que não mente para mim, então eu não minto. E aí, ela foi embora, tal. A gente estava, inclusive, no fluxo do casamento, né? Precisava muito do emprego. Ela tinha muito a perder ali naquele momento. É muito pequeno, né? Óbvio que a gente hoje entende isso, né? Mais maduro. Mas depois de 2 dias, o mesmo patrão que mandou ela embora porque ela não podia mentir, ela não quis mentir, contratou ela para cuidar do dinheiro dele. Ela foi contratada para trabalhar na tesouraria. Então, quer dizer, puro de mãos, limpo de coração. Puro de coração significa também ser puro de mãos. Fazer aquilo que é certo. Segundo, o texto diz que ser puro de coração significa não erguer a sua vida ao vazio. A vaidade, a tradução da NAA aqui o que é limpo de mãos, não entrega a sua alma à falsidade. A falsidade é a mesma palavra que é usada em Eclesiastes para vaidade. Não é a vaidade daqueles irmãos mais idosos, né? Vaidade, né? Nossa, que piada horrível, né? Mas é aquilo que é vazio. É só para acordar você hoje, pela manhã é meio complicado, né? Mas é aquilo que é vazio, não tem valor, não tem sentido.
vive sem um propósito, não vive uma vida fútil, vazia, não vive por verdade, vive por aparência. Não vive por propósito, vive por futilidade. E eu queria dar um destaque aqui, a palavra erguer. Na verdade não entrega a sua alma à falsidade. Aqui de novo está se referindo aqui a uma raiz do coração. Mas erguer combina com ficar de pé da pergunta. Aquele que não fica de pé, não permanece no vazio, na futilidade, na inutilidade das coisas. As nossas ações precisam possuir valor. Elas não estão entregues à futilidade. Quando nós encontramos com esse Rei Criador, sustentador, quando nós encontramos com esse Rei Santíssimo, então a gente entende o que significa os requisitos do que é ter sentido. As suas ações têm um propósito, elas possuem um significado. Francis Chan fala uma frase muito boa, que eu gosto bastante, repito em vários sermões meus, que ele não tem medo de fazer, de fracassar, que o medo dele é fazer sucesso em alguma coisa sem valor. É uma frase bem que significa bem o que significa a realidade de entregar a nossa alma à vaidade, alguma coisa vã, alguma coisa que é passageira. Veja que é uma coisa que eu não consegui também falar, mas a relação da eternidade está por aqui. O valor da eternidade, quer dizer, um coração puro também está nessa órbita do quanto nós valorizamos a presença de Deus. Então essa é a pergunta do Salmo: quem subirá, né? Quem permanecerá de pé? Então o contrário de erguer a sua alma na presença de Deus, permanecer de pé, é erguer a sua alma a futilidades, ao vazio. Gente, eu não consigo imaginar nada a não ser redes sociais, Instagram, esse tipo de coisa, tá? Não vem nada à minha mente para exemplificar o que significa vazio, a não ser isso. E eu estou falando de mim mesmo. Como nós estamos sendo engolidos por uma realidade fútil. E eu temo, irmãos, que quando a gente busca na nossa lente lá procurar, a gente não encontre coisas mais terríveis ainda do que a gente vê. Passa horas e horas rodando alguma coisa. Eu não sei se Deus falar no seu coração hoje, faça um jejum de rede social a partir de hoje. Saia do Instagram, do Facebook por algum tempo. Desintoxique. Futilidades. Nós estamos ali recebendo ansiedades e uma série de questões vão se desencadeando. Então, segunda característica é essa: não entrega a alma ao vazio. Então, no sentido de vive por um propósito. E a terceira, inclusive aqui, irmãos, no texto uma puxa a outra. Então é assim: puro de coração, a oração principal. A primeira oração subordinada é limpo de mão. A segunda oração subordinada não entrega sua alma à futilidade. A terceira oração subordinada é: nem faz juramentos com a intenção de enganar. E aqui é que a coisa vai lá pro buraco mesmo pra gente. Porque a gente pode imaginar alguém que é certinho, que faz coisas certas e fala: uau, essa pessoa é incrível, ele faz as coisas tudo certo, ele é um cara bom, ele é um bom marido, ele é um bom pai, nossa, cara, que cara exemplar, o cara é show de bola, ele faz tudo certo. Ele é um cara com sentido, ele procura coisas com significados, ele é um cara caridoso, generoso, nossa, um cara demais. Você olha para o cara e fala: meu Deus, esse cara é Jesus. Mas quando o salmista organiza essa frase, essa oração subordinada, aí a coisa termina mesmo de ficar difícil para nós. Porque a oração subordinada indica que não tem a intenção de enganar. A NVI traduz que não jura por falsos deuses, por aquilo que é enganoso. Mas a ideia central é que é um coração que age corretamente, com mãos limpas, que sente corretamente, com não entregar, não erguer a nossa alma à vaidade, e que tem motivações corretas. Porque a gente pode fazer coisas certas,
pelos motivos, com o sentido correto, mas as nossas motivações não estarem no lugar em que Deus espera que elas estejam. Muitas pessoas podem fazer coisas corretas, com valores corretos, mas com motivações que desejam o orgulho, a vaidade, a entrega da nossa alma aos prazeres, que procuram interesses escusos. Olhamos para as pessoas e falamos: uau, como esse cara tem dinheiro, como esse cara é bem sucedido, ele faz tudo certo, ele faz com o sentido correto, mas as suas motivações estão no centro. Quem está no centro das motivações deles é ele mesmo. Então aqui, se existir uma pá de cal na nossa derrocada espiritual, está nesse versículo. Porque um coração puro significa que as nossas motivações mais intrínsecas são puras, respondem a Deus como Deus espera que nós o respondamos. E eu não sei, a começar de mim, se existe uma pessoa sequer nesse recinto que tenha totalmente as suas motivações centradas em Deus e é um anjo do Senhor. O salmista não se importa com a resposta desses requisitos. Ele dá logo em seguida o resultado. No versículo 5, ele fala: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tem 3 palavras importantes aqui, muito importantes. A primeira é justiça. E a ideia de como a justiça está organizada nesse texto, talvez não brilhe tanto aos nossos olhos como está aqui na tradução no português, mas é como uma consequência da última oração, subordinada a um coração puro. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para você avaliar o seu coração. Avalie as suas ações. Avalie o significado das suas ações. Avalie as motivações das suas ações. Elas estão no centro e elas concordam com a vontade de Deus? Elas são responsivas ao plano de Deus, ao enredo de Deus, aos anseios de Deus? Porque justiça aqui é aquele que por seu mérito próprio recebe de Deus justiça, bênçãos, que a palavra é bem genérica, beraká, é bênçãos, é a trindade do favor de Deus, está nesse versículo. É justiça, bênçãos e salvação. Isso aqui para o povo de Israel, para quem estava ouvindo esse salmo, ele está dizendo: esse cara é o suprassumo do suprassumo do suprassumo. Ele é esse rei santíssimo aqui, que é descrito como a pessoa que detém essas características, é o mais favorecido por Deus. Por sua própria justiça, ele alcança as bênçãos de Deus e a sua libertação. A salvação tem a ver com essa realidade de liberdade, de ser solto de uma realidade que nos aprisionava. Então, é preciso lembrar do que um coração impuro significa. Um coração impuro significa um coração satisfeito, insensível. Um coração insensível, né? Satisfeito, gordo, né? Enfim, farto. Um coração insensível, orgulhoso, duro, endurecido. E um coração com olhos lascivos, com desejos absurdos, com desejos apenas centrado em si mesmo. É preciso agora lembrar disso, porque nenhum homem até aquele momento, por sua justiça própria, teria condição de receber da parte de Deus justificação, ser tornado um homem justo, de receber da parte de Deus favor, bênçãos, prosperidade e tudo mais que habita na presença de Deus. E nenhum homem até aquele momento também poderia receber salvação, libertação. Estavam todos debaixo da lei, da escravidão, podiam ser livres por justiça própria. Nenhum homem até aquele momento havia conseguido fazer isso. Viver dessa forma. Por isso a pergunta: quem poderá se apresentar e cumprir o crivo do Deus Santíssimo?
Essa é a grande pergunta do Salmo. Óbvio que também em consonância a principal pergunta, que é quem é o Rei da Glória, porque ele está dizendo, por quê? Por que nós podemos confiar? Porque esse Rei da Glória é também o Rei Criador, é também o Rei Santíssimo. Que por seus méritos próprios, um homem que por seus méritos próprios alcançou a justiça de Deus. E aí, para terminar, nós somos levados aos versículos finais, que dão uma ideia do que isso significa, mas até aqui eu gostaria muito que você estivesse recebendo um mapa para o seu coração. Porque se a presença de Deus, se apresentar diante de Deus, e permanecer na presença de Deus não for algo importante para você, a eternidade não é para você. Nem para mim. Se a presença de Deus, se apresentar diante de Deus, permanecer na presença de Deus, não é algo que nós valorizamos, então para que a eternidade? Porque a eternidade é um desfrute eterno da presença de Deus. Da ordem que Deus vai promover no universo como um todo, que foi desorganizado por nós mesmos, pelas nossas próprias ações. Por isso que ele se apresenta agora como aquele rei do cabode, esse rei da presença. Agora não é mais uma arca que está entrando em Jerusalém, agora é um rei. A ideia aqui, quando eles começam então a avistar ali os portões da cidade de Jerusalém, eles importam a palavra porta aqui, obviamente do contexto babilônico. Gente, tem muita informação aqui, tá? É uma angústia falar aqui de domingo para os irmãos, porque são riquezas e mais riquezas que o texto vai nos apresentando. A palavra portas, ela indica julgamento, tá? Então, não se engane. Deus é amoroso, aleluia. Ele é bom, aleluia. Mas Ele também julgará as nações com base no seu caráter. E é óbvio que é somente por causa do seu amor que nós podemos nos apresentar. Mas vai vendo. Eles começam a cantar então esse levantem as suas cabeças, né? As cabeças, ó portas. Portas é uma palavra importada do babilônico, inclusive, que inclusive carrega toda essa interpretação de que nas portas eram feitos julgamentos. Enfim, tem uma série de informações culturais. Mas o que eu quero focalizar aqui por conta do nosso tempo? De que a ideia daqui há duas interpretações que são interessantes aqui, que são possíveis. E as duas são válidas, né? A primeira é que levantem cabeças ou portas, é toda figura de autoridade. Toda figura de autoridade da cidade devia levantar e prestar honra a esse rei da glória que estaria entrando por essa porta, a essa presença. O que estava dentro da arca da aliança? Quem sabe? Escola Bíblica Dominical, 1980, né? O que estava dentro da arca? Quem sabe? A Torá, a vara de Arão que floresceu e o maná. Então, essas são características também que estão impressas na figura de Cristo. Mas a ideia é que aqui todas as figuras de autoridades, e aí ele vai além. A canção é uma canção também de futuro. Ele não fala só das portas da cidade, mas das portas antigas, dos portais eternos. Agora ele não está falando só dos seres e de autoridades terrenas, mas ele está falando assim, todos os seres que governam o universo com Deus agora se levantem e prestem honra a esse rei. Esse é o convite dessa frase. É um convite a todos os seres celestiais que governam com Deus. É o Miguel, é o Gabriel, é aquele que se manifestou a Jacó, é aquele que apareceu para os profetas, é aquele que levou Elias, é todas essas figuras teofânicas, manifestações visíveis da presença de Deus, anjos que foram vistos, tudo aquilo como se Deus estivesse se manifestando ao povo. Todas essas autoridades agora se curvem, no sentido de se levantem em honra a essa figura do rei da glória que vai entrando por essa cidade. Então, nós estamos falando de uma magnitude assim, sem medida,
ao mesmo tempo, o tamanho da sua grandeza é o tamanho da sua pureza. Veja como esse assunto é importante para nós, irmãos. Como ser marcado por essa realidade é importante para nós. Como não desprezarmos a santidade de Deus e a pureza de Deus é importante para nós. Porque o nosso Rei, Criador e Soberano, sustenta todas as coisas. Ele também é um Rei santíssimo, puríssimo. Mas Ele também é o Rei da presença. Então, e a outra ideia que eu vou falar já, que é uma interpretação dos puritanos desse texto, porque, como eu disse para vocês, esse salmo é um salmo que fala sobre a característica poderosa de Jesus. Ele já tinha falado sobre a cruz. A imagem que define o Salmo 22 é a cruz, é o rei que morre. A imagem que define o Salmo 23 é o cajado, é o rei que cuida. A imagem que define o Salmo 24 é a coroa, é o rei glorificado. Então aqui há duas possibilidades que são muito fortes, muito potentes. É a ideia desse rei não só chegando para governar, mas voltando da sua batalha com a Arca da Aliança, entrando por esses portais, como Davi entrou novamente naquela imagem depois da história que nós conversamos. Então, já falei sobre levantar as portas às vossas cabeças. Eu vou falar do outro significado mais para frente. Portas antigas também já falei sobre essa questão da realidade do julgamento, ou seja, toda a realidade de pureza existe uma avaliação e um julgamento. Então isso está envolvido. E a figura dos nomes que é mencionado aqui, obviamente que eu estou passando bem rapidinho, porque não é o foco da nossa mensagem hoje, mas nós vamos voltar aqui. É um rei poderoso nas batalhas, guerreiro. Quer dizer, não se tem pureza de coração, não se purifica sem guerra. Nós lutamos contra o nosso pecado. Nós fazemos guerra contra o nosso pecado. E essa guerra foi iniciada por Cristo. E Ele venceu essa guerra. E nós vamos entender então essa segunda interpretação. E por último, a terceira palavra, então, levantem as cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos. Então essa reunião de todas as referências celestiais e terrenas, e apontando também para vários têmporas, né? vários lugares de tempo. Para o futuro, para o presente, para o passado iminente, para o futuro mais distante. Esse salmo é incrível. E a última palavra é Rei da Glória, porque é a principal palavra que a gente também vai desenvolver mais quando a gente voltar para essa série da trilogia dos Salmos Messiânicos. Então os irmãos aí já sabem que eu vou pregar esses textos em algum momento aí. Mas a ideia de rei aqui da glória é que assim, é a ideia de que assim, a glória, o que é a glória então? O que eu falei para vocês lembrarem quando a gente falava de glória? Presença. Então, o que foi a glória que Moisés viu no Sinai? Que ele foi escondido na fenda da rocha por Deus e passou e viu as costas de Deus. É a presença manifesta desse Deus. Agora, o que é rei da Cabó? O que é rei da presença? E esse rei da presença também é um rei santíssimo, puríssimo. É a pureza da presença. Mas o que significa isso? É que o rei é maior do que a glória. A glória só existe por causa do rei que é maior que ela. Então o rei é maior do que a própria presença. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que o que as pessoas viram, as experiências que eles tiveram, foi uma experiência com a presença, não exatamente com a pessoa em si. A expressão rei da glória, rei do Cabó, é tipo assim, o rei é maior do que a glória. Eles estão exaltando a Deus num nível assim, extremo, inalcançado, por compreensões talvez nossas aqui. Mas a ideia aqui é que o rei é maior do que a sua glória. A glória é a sua majestosa, vitoriosa, poderosa presença. E a presença é a presença do guerreiro mais poderoso e vitorioso sobre tudo e sobre todos. O rei é maior que a sua presença. Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei das batalhas. Ele é maior do que a sua própria glória. Então agora não é a Arca da Aliança com 3 elementos dentro que está entrando ali, e não é ali apenas aquele símbolo da aliança. Agora é um rei que é maior do que a própria presença em si. E aí eu termino
mostrando aqui um salmo, eu pulei o versículo 6 propositalmente, porque ele é usado também de propósito nesse salmo, dizendo: esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Por que eles não, a pergunta aqui é: por que eles não usam Deus de Israel? Israel é príncipe de Deus. Israel é o homem, é a transformação do Jacó, suplantador, enganador, traidor, em alguém brilhante. Mas é essa a ideia. A ideia é de que o nosso reconhecimento, na nossa rendição e busca, que nós vamos encontrar esse Rei da Glória, e então encontraremos a pureza para as nossas vidas. A pureza que nós vamos encontrar para as nossas vidas não está na pureza em si, está no Rei da pureza, está na pureza da presença, mas mais do que isso, está na pessoa de Cristo. Ao nos encontrarmos com Jesus, ao cruzarmos o caminho de Jesus, é como nós ouvimos aqui há algum tempo, a pureza de Jesus é tamanha que ela não é afetada pelo impuro, ela purifica o impuro. Por isso o Salmo canta, e as pessoas cantam: essa é a geração de Jacó. Somos todos Jacós aqui. Nenhum digno de entrar e de permanecer na presença de Jesus. Ninguém. Eles reconheciam isso também. Mas aqueles que eram puros de coração, limpos de mãos, que não entregavam sua alma à falsidade, à vaidade, e que nem fazia juramentos com intenção, que tem a motivação certa, esses de coração puro se apresentariam e seriam aprovados no crivo de Yahweh. E o que chocou meu coração durante essa semana é que eu fui buscar uma interpretação dos puritanos, né? Como a gente fala de pureza, né? Existe uma linha né, dos puritanos que tem uma certa beleza na história do cristianismo. E eu gostaria de ler algumas palavras aqui de como os puritanos interpretam esse Salmo da Coroa, conhecido como Salmo da Coroa. Não só como o Salmo do retorno do Rei Jesus como um aspecto escatológico, nem como um salmo da imagem de Jesus como esse Rei Santíssimo, Criador e poderoso nas batalhas, que venceu essa batalha do Gênesis 3, que venceu a batalha contra a morte, mas da assunção desse Rei poderoso a essa Jerusalém celestial pela primeira vez. Eles imaginaram então algo extremamente coerente, e aí vai a interpretação dos puritanos, e eu vou encerrar com esse texto. Os puritanos interpretavam este salmo não apenas como um salmo litúrgico, ou um convite à fidelidade à aliança para exilados, nem somente como um evento escatológico do retorno da presença de Deus, assim como a arca retornaria para Jerusalém, e esta como figura do estado eterno do qual temos esperança. Mas eles interpretavam esse salmo como o salmo da ascensão de Jesus aos céus. O convite às portas a levantarem as suas cabeças, não somente as portas de Jerusalém, mas também as moradas celestiais e as portas dos portais eternos, receberiam o primeiro homem puro. Os exércitos celestiais é que fazem o primeiro questionamento. Ao avistarem algo impossível, o primeiro homem ao se aproximar dos portões das mansões celestiais, que por seus méritos próprios, se achega diante desses portões e pede entrada. Os anjos é que cantam, não é o povo que canta, que faz a pergunta: quem é esse Rei da Glória? Mas os próprios seres celestiais que estão observando de cima dos muros, um homem que está chegando. E ele se apresenta diante desse muro, e os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? E eles mesmos respondem: o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o poderoso Senhor dos exércitos. Então as portas são convidadas a levantar as suas cabeças, agora não mais como posições de autoridades que se submetem a esse rei humano, puro, que viveu uma vida perfeita, que cumpriu os requisitos da lei, que está diante agora das mansões celestiais, os portais eternos, e os anjos então ali o recebem.
Não mais autoridades. Agora, as cabeças das portas já não são mais figuradamente autoridades, mas agora os batentes das portas. As portas das mansões celestiais são pequenas demais para receber o grande Rei da Glória. Elas precisam ser arrebentadas para que Ele passe, porque os portais não cabem, porque Ele é maior do que a própria porta. Ele é maior do que a própria presença. É o Senhor de tudo, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. As portas dos céus não podem receber o Rei que está chegando, são pequenas demais. São convidadas a levantarem as suas cabeças, quebrarem os seus batentes. Ele é maior do que a própria glória. Ele é maior do que as próprias portas. Agora chega o primeiro homem perfeito que possui todos os requisitos para se achegar e ficar de pé diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não só pode permanecer, mas também pode ficar em pé. Ele não cai. Ele não só pode ficar em pé diante de Yahweh, mas ele também pode sentar no trono e governar. Esse mesmo que subiu ao céu por seus próprios méritos, o único que fez isso, Jesus, recebeu a bênção da salvação por sua justiça própria e agora está entrando pelas portas celestiais. Ele fez um caminho para cada um de nós. Só alcançaremos essa pureza, só anunciaremos as grandezas e testemunharemos do Senhor, se de fato nos encontrarmos com esse Rei poderoso. Não sei como você entrou aqui. Talvez você se sinta impuro de coração e de mãos, de motivações, e tem percebido que está entregue à vaidade, sente que vive uma vida sem sentido e sem valor. Mas se ao ouvir essas palavras, não nos percebemos profundamente distantes e pecadores que precisam desesperadamente de Jesus. Se não percebermos o convite da graça do Rei Guerreiro que venceu a morte por nós, entrou pelas portas celestiais por nós, se não desejamos que essa presença pura inunde as nossas vidas, então eu não sei mais o que vai nos levar aos pés de Jesus e aos pés dos perdidos. O meu convite para a igreja nessa manhã é que nós nos prostremos diante desse Rei da Glória e possamos perceber a grandeza da sua presença e a pureza necessária para aqueles que são convocados à sua adoração, o seu povo. E a partir disso, uma santa fome e sede da sua presença inunde os nossos corações. Eu não quero que você faça alguma coisa porque eu estou falando. Eu quero que você fique livre para fazer o que sentir de fazer. O que você entendeu sobre essa mensagem, o que falou o seu coração. Dê uma resposta a Deus nessa manhã. Se você quiser vir aqui na frente, se arrepender por uma vida vazia, venha. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, hoje, entregue a sua vida para Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da presença. Venha também. Se você não quiser vir, mas ficar em seu lugar e fazer isso, faça também no seu lugar. Só não saia daqui hoje sem dar uma resposta ao Senhor diante do que Ele ministrou ao seu coração. Amém? Feche seus olhos nesse instante, vamos orar. Estamos diante do Rei da presença. E Ele é maior que as portas. E como homem, Ele fez um caminho. Ele percorreu um caminho de pureza que nós não podíamos percorrer. Ele percorreu um caminho de pureza que nós não podíamos percorrer. Mas porque Ele entrou e foi assunto aos céus e ressuscitou ao terceiro dia, após se entregar nas batalhas, sem sangue nas mãos, o Rei que venceu as batalhas, sem derramar sangue algum, Ele derramou o seu próprio sangue. Nas suas mãos não tem sangues de outras pessoas. Nas suas mãos tem o seu próprio sangue. Por isso Ele é limpo de mãos. Porque ao invés de derramar outro sangue, Ele derramou o seu próprio sangue.
Por isso Ele é limpo de coração, puro de coração. Por isso Ele é limpo de motivações. Ele não procurou fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ainda no Getsêmani, tentado e pressionado pela dor eminente que o alcançaria logo mais, Ele não hesita na sua oração em dizer: todavia, faça-se a sua vontade. Ele não entregou a sua alma à vaidade, não foi corrompido e levado aos prazeres dessa vida, venceu as tentações a que foi submetido, e agora trilhou um caminho para o céu, e entrou pelos portais da Jerusalém celestial, que um dia descerá ataviada como uma noiva, e fará parte agora também da nossa própria realidade. Como esperar esse rei? Como responder a esse rei da glória? A arca que havia sido levada, também sido levada à presença e a incapacidade de vencer qualquer batalha, agora não é mais uma arca com elementos dentro, mas uma própria pessoa, Jesus, o Messias, o escolhido, o Salvador, provocando nos anjos o questionamento: quem é este rei da glória? Quem é este humano que adentra nos portais celestiais? E é porque Ele entrou por esses portais, também nós poderemos entrar, porque Ele trilhou um caminho de cruz, de ressurreição. Nós também passaremos por esses portais. Mas, Senhor, o que a pureza tem a ver com tudo isso? É o tamanho do valor da presença que tem para nós, o tamanho do valor da sua presença, Senhor, para nós. Pai, nos ajuda a nos encontrarmos com esse Rei poderoso nessa manhã, que entrou pelas portas celestiais, como os puritanos interpretam esse texto. Que a tua igreja, Senhor, possa ser invadida nessa manhã por um santo constrangimento da tua presença. Por uma santa convicção de pecado e de necessidade de confessarmos as nossas culpas ao Senhor, e de vivermos definitivamente uma vida santa diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, por esse caminho de pureza, a estar tão imersos nessa presença gloriosa daquele que adentrou os portais, daquele que é maior que as portas, que os portais, que os julgamentos, daquele que é maior do que os que governam esse mundo, Senhor. Constrange-nos, Senhor, com uma doce e agradável presença de Jesus nesse lugar, nessa manhã, para que possamos, ao responder essa presença, confessar as nossas impurezas e alcançarmos corações puros, não porque somos merecedores, não porque temos algum mérito, Senhor, mas porque o mérito é todo seu. Foi o Senhor que entrou primeiro, e convida-nos a entrar por essas portas nessa manhã, atender esses requisitos. Sim, somos como Jacó, mas também queremos ter, Senhor, o espírito da luta, do guerreiro, Senhor, de lutarmos contra tudo aquilo que se opõe à sua presença em nossas vidas, sermos radicalmente contrários, Senhor, a tudo que leva o teu povo a se afastar da sua presença preciosa, Senhor, e não trocarmos a sua presença valiosa por qualquer outro prato de lentilhas ou qualquer outra futilidade que se nos apresente no nosso dia a dia. Ao cantarmos, Senhor, eu queria convidar a sua igreja a ser imersa nessa realidade, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Vamos louvar o Senhor. Queria que você ficasse livre para, se você foi tocado com algo de cobrança do Senhor, de pureza, vem aqui à frente, se ajoelhe onde você estiver. Nós não estamos aqui mecanicamente aguardando e com expectativas em nada. Nós só temos expectativas em que o Senhor se manifeste no seu coração e você o reconheça nessa manhã, em nome de Jesus.